Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite de sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, verão brasileiro, e aqui nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas, trazendo aqui um contexto sobre o debate que envolveu dois grandes ícones do cristianismo, Saulo, que depois se transformou em Paulo, e Estevão, o primeiro mártir da igreja. E a leitura de hoje eu faço no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58, e falo também um pouco sobre o judaísmo perseguidor, falo um pouquinho sobre perseguição à fé cristã. Atos capítulo 7, versículo 58, nos diz assim: E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Repito a leitura quando diz: E expulsando da cidade, falando de Estevão, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Pois bem, é interessante falar um pouco sobre o debate que envolveu Saulo e Estevão, porque o texto bíblico vai chamar Saulo de jovem. E aqui nós temos uma primeira observação. O jovem na cultura judaica não é o jovem dos dias atuais em termos de idade, em termos etários. Hoje, por exemplo, pela lei brasileira, o jovem, a criança vai do 0 aos 12 anos, dos 12 aos 18 é considerado adolescente, e aí dos 18 até por volta dos 24 anos é considerado jovem. Na cultura judaica, o jovem ele ia até aos 40 anos. Então, por isso que aqui, por mais que a Bíblia chame Saulo de jovem, ele não era ali um jovem tenro, com 18, 19 anos. Segundo os estudiosos ali, ele já tinha por volta de 40 anos. E Saulo nasceu por volta do ano 4 a 5 depois de Cristo. Por volta do ano 4 e 5, e estudou, como diz o texto sagrado, aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Lembrando que em Jerusalém existiam duas famosas escolas rabínicas. A escola rabínica de Gamaliel, que partiu do rabino Shammai, partiu do rabino Hillel, e a outra escola rabínica era do rabino chamado Shammai. E Saulo, apesar de ele ter nascido fora de Jerusalém, ele era judeu pelo sangue. Por quê? Porque na cultura judaica, retomando aqui, tá no Face. Tá tudo certo aí? Temos dois aí na live, puder dar o ok aí, está tudo certo. Áudio, som, áudio, vídeo. Bom, retomando aqui, o que acontece? Existiam duas famosas escolas rabínicas nos tempos do Novo Testamento, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. Saulo estudou na escola de Hillel através do seu mestre chamado Gamaliel. Está lá em Atos capítulo 5. Inclusive, Atos capítulo 5, versículo 34 e 39, nos fala que Gamaliel ponderou acerca da perseguição que estava se fazendo acerca da igreja. Gamaliel, inclusive, foi até mais sábio do que o próprio discípulo, Saulo. Falando da sua nacionalidade, em Atos capítulo 21, versículo 39, da nacionalidade de Saulo, Atos 21 e 39 nos diz assim, aqui cabe até uma explicação, vamos lá. Mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Aqui, na verdade, o que acontece? Apesar de Paulo ser um cidadão de Tarso, provavelmente ter nascido em Tarso, ele era judeu de sangue. Por quê?
Porque na cultura judaica, diferente no Brasil, se você nasce em solo brasileiro, você é brasileiro, porque aqui se aplica o chamado direito da terra. Na cultura judaica é o direito do sangue, ou seja, não importa onde o indivíduo tenha nascido. O que importa é que se ele tem mãe ou pai judeus. No caso, a mãe tem até uma preferência para ser considerado judeu. Ok? Então vamos lá. E Paulo partiu da premissa o seguinte, vamos lá, por que Paulo perseguiu os cristãos? Jesus havia anunciado em João capítulo 16, no versículo de número 2, o seguinte prenúncio. Olha o que Jesus falou. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Era isso que Paulo estava imbuído. Paulo estava tão cego da sua religiosidade que ele acreditava que, ao perseguir a igreja, que ele ali não identificava como igreja, ele apenas os identificava como os da seita do caminho ou os da seita dos nazarenos, ao perseguir a igreja, ele estava crendo que estava prestando um serviço a Deus. E tem uma outra questão também. Por que Paulo não acreditava que Jesus era o Messias? Olha que interessante. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, e no seu versículo 22 e 23, nos vai dizer algo interessante. Diz assim, ó, Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Diz assim, ó, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Se você quiser tomar nota, está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. O que isso significa dizer? Significa dizer que todo aquele que for pendurado no madeiro é considerado maldito. Então, na mente judaica de Paulo, Jesus jamais poderia ser o Messias. Por quê? Porque no momento que ele subiu ao madeiro, à cruz, ele se tornou maldito. E o texto da Torá, o texto bíblico de Deuteronômio, diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, na cabeça de Paulo, não entraria que Jesus fosse o Messias. Até porque ele não veio com a glória de Davi, ele não veio com a glória de Salomão, ele não veio com a glória dos reis de Israel e Judá, mas veio como um homem simples, como um homem do povo. Isso causou um choque muito grande na cultura judaica. E olha que interessante, Pai do Senhor, irmã Marilene, Deus abençoe. Irmão Renato, Deus abençoe. Irmão Sérgio Realista, Deus abençoe todos vocês que estão aí parando uns minutos para ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando aqui sobre o debate Saulo e Estevão e perseguição religiosa. E eu estou tentando aqui explicar para vocês como é que funcionava a mente religiosa de Paulo para perseguir a igreja. Então vamos lá. Na cabeça dele, não havia um Messias como ser pendurado no madeiro, inclusive lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, quando ele já está convertido, ele mesmo se choca com essa condição, porque ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha só o que ele diz. E aí ele, depois de ter a sua mente reconfigurada, ele diz assim, ó, depois da sua conversão, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Olha que coisa interessante. Depois que Paulo se converte, aí ele entende por que Cristo foi pendurado no madeiro. Por quê? Porque pela lei, todo aquele que não cumprisse a lei, teria uma maldição sobre ele. Tanto que a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Ou seja, existia maldição para aqueles que estavam fora da lei de Deus. Então, quando Jesus vai à cruz, vai ao madeiro, ele abraça para si essa maldição.
Para quê? Para que todo aquele que nele cresce recebesse também, não pelo sangue judaico, mas pela fé em Cristo, a bênção advinda do patriarca Abraão. Por isso que Deus diz assim que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E Paulo vai entender isso no futuro. Mas nesse período aqui de Atos capítulo 7, versículo 58, quando depositavam as vestes aos seus pés, ele não entendia isso. E na cabeça dele jamais Jesus poderia ser o Messias. E outra coisa também, por que Paulo não aceitou Jesus como Messias? Vamos lá, você que está acompanhando aí, que gosta de Bíblia, Atos capítulo 6, versículo 11, olha só o que diz o texto. Atos capítulo 6, versículo 11, ele entendeu que os discípulos eram blasfemos. Por quê? Porque falavam de Jesus como Deus. Falavam de Jesus como Messias, como ungido que havia de vir. E isso soava como uma blasfêmia. Então o que aconteceu? Quando ele, no capítulo 6, se confrontou com Estevão, capítulo 6, versículo 11, olha só. Então, subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir. Olha só. Então, Paulo, que era tão religioso, estava no meio desse grupo aqui que estava confrontando Estevão, e nós observamos que Paulo não era tão certo assim. Por quê? Porque ele entra no debate com Estevão, aí vocês vão ver no capítulo 7 inteiro, Estevão narrando desde Abraão até os dias atuais, provando que Jesus era o Cristo, e Paulo, com toda a sua sabedoria, tendo estudado na escola de Hilel, sendo discípulo de Gamaliel, ele perdeu o debate, ele foi vencido, e ele foi obrigado, junto com os demais que aqui estavam, a subornar falsas testemunhas para incriminar Estevão. Ou seja, no debate entre Saulo e Estevão, Saulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua capacidade, perdeu de lavada. Sabe por quê? Porque olha como era Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8. Boa noite, Bruna. Seja bem-vindo aí à nossa reflexão bíblica. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe por que Paulo não resistiu a Estevão? Apesar de toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, é porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E ninguém pode resistir a um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém pode resistir. Então Paulo foi vencido. Paulo foi humilhado, foi derrotado. E olha que tem um detalhe importante. Vocês que estão me acompanhando aqui na live estão com a Bíblia aberta ou estão prestando atenção nos textos. Olha que detalhe importante. Atos capítulo 6, versículo 9. E aqui eu quero trazer uma explicação profunda aqui para vocês. Vamos lá, Atos 6 e 9. Diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha que detalhe importante, aqui fala de representantes de sinagogas. E segundo Flávio Joséfo, havia mais ou menos em Jerusalém cerca de 460 sinagogas só em Jerusalém. E aqui no capítulo 6, versículo 8, nós vemos o autor, Lucas, destrinchando cada uma dessas sinagogas. Então nós temos as chamadas Sinagoga dos Libertos. Os estudiosos dizem que essa Sinagoga dos Libertos, algumas traduções falam Sinagoga dos Libertinos, e libertinos aqui não tem nada a ver com a compreensão de libertino que tem nos dias atuais. Mas eu gosto dessa tradução, Sinagoga dos Libertos. Essa Sinagoga dos Libertos, os historiadores dizem que essa sinagoga era composta de judeus que foram cativos, os seus pais foram cativos no tempo que Pompeu invadiu a Judéia, e a partir daquele momento Judá passou a ser escravizado pelo Império Romano, passou a ser cativo, dominado pelo Império Romano. E aí Pompeu, um dos líderes
da chamada República Romana, invadiu Judá, levou o pai de seu irmão Neemias. Deus abençoe, bem-vindo. O Pompeu invade Judá, leva cativo alguns judeus, e diz os historiadores que os filhos desses cativos conseguiram a liberdade em Roma e fundaram essa sinagoga chamada de Sinagoga dos Libertos. Outra sinagoga também que tem aqui é a chamada Sinagoga dos Cireneus. Esses são chamados de sinagoga de judeus que vieram da Líbia, os judeus escuros, os nossos irmãos negros, judeus africanos, formaram essa sinagoga dos Cireneus. Inclusive a Bíblia fala de um Simão chamado Cireneu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, que provavelmente também fazia parte dessa sinagoga. Temos também a chamada Sinagoga dos Alexandrinos, onde havia ali, em Alexandria havia a chamada terceira maior população judaica do mundo, e eram chamados judeus helenistas, que eram judeus que obedeciam a Torá, mas eram simpatizantes da cultura helênica. Inclusive, a Sinagoga dos Alexandrinos, os historiadores dizem que foram responsáveis por formatar a chamada Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Até que chegamos à Sinagoga dos Cilicianos. Agora tem um detalhe aqui. A Sinagoga dos Cilicianos, porque a Cilícia era a capital de Tarso. A capital de Tarso. E aí tem um detalhe. Alguns historiadores dizem que Paulo era um dos líderes da Sinagoga dos Cilicianos. Porque como eu li com vocês lá em capítulo 22, capítulo 21, versículo 39, onde Paulo diz que era de Tarso, vou até repetir a leitura, Atos capítulo 21, versículo 39, Paulo era um dos líderes dessa sinagoga, diz assim, mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia, ou seja, Tarso era a capital da Cilícia. Então, os historiadores dizem que Paulo era um dos líderes da sinagoga dos Cilicianos e foi lá enfrentar Estevão. E do capítulo 7, quem teve a oportunidade de ler o capítulo 7 de Atos, vai ver o quanto Estevão foi profundo nas Escrituras. E Saulo foi vencido naquele debate, e no capítulo 6, versículo 10 de Atos, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ou seja, Estevão, cheio do Espírito Santo, não pôde ser resistido, e Saulo, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, teve que, junto com os demais judeus que ali estavam, subornar falsas testemunhas para incriminar Estevão. Então, olha que interessante. O primeiro contato de Paulo ali, pelo menos dentro da historiografia bíblica, o primeiro contato de Paulo com o cristianismo, ao que tudo indica, foi aqui, quando ele foi ouvir Estevão, participar do debate como líder de sinagoga, tendo ali a sua formação, e foi vencido nesse debate. Ninguém pôde resistir a Estevão, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E o desfecho foi a morte de Estevão. Estevão passou a ser o primeiro mártir. E houve-se uma grande perseguição contra a igreja. E a partir daí, Paulo encabeçou uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E aí nós conhecemos bem a história, que diz que ele respirava ameaças. E a palavra respirar significa dizer que ele estava como uma fera, furioso, esbravejando, teve acesso ao sumo sacerdote, então não era qualquer cidadão que tinha acesso ao sumo sacerdote, para conseguir cartas e ampliar o seu anseio por perseguir a igreja de Cristo. E aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses para falar um pouco sobre perseguição. Hoje no Brasil, parece até um pouco fora de contexto a gente falar sobre perseguição à fé cristã. Mas a perseguição que ocorre no Brasil, diferente do que ocorre em outros países, na Coreia do Norte, na China e tudo mais, onde os nossos irmãos literalmente se tornam clandestinos da fé e podem pagar até com a sua própria vida,
a fé em Cristo Jesus. Nos países islâmicos, por exemplo, onde não tem essa conversa de Estado laico, lá não tem essa conversa de Estado laico. Ou você abraça a fé islâmica, ou você é morto. Mas aqui no Brasil a gente vive uma espécie de perseguição branca. Em que sentido? Por mais que não tenha uma perseguição direta, você vê a igreja sendo perseguida através de aprovação de leis que afrontam a palavra de Deus em nome desse tal de Estado laico. Desse Estado laico, mas que cada vez mais vai suprimindo a fé cristã, cada vez mais vai perseguindo. Então não se assuste se daqui a um tempo começarem a aprovarem pautas que vão contra a fé cristã. E aí nós vemos aí na moda pauta LGBT, pauta a favor das drogas, pauta contra a família, pauta que favorece a imoralidade, pautas que favorecem a destruição da igreja, a tal ponto que os sermões, as pregações dos pastores serão monitoradas pelo Estado. E aí eles vão tentar enquadrar no tal do discurso de ódio, discurso de intolerância, discurso de racismo, discurso daquilo outro, até a tal ponto que a pregação estará sufocada. E aí vai ser o momento que os verdadeiros pastores terão que se colocar de pé, porque tem muita gente que baixa a cabeça muito fácil para o Estado, dizendo, nós precisamos obedecer à legislação. Claro, até o ponto que não contraria as Escrituras Sagradas. E aí, quando contrariar as Escrituras Sagradas, a gente tem que ficar do lado da Bíblia, custe o que custar, ainda a preço da nossa vida. Então, esse evangelho fácil aí tá em vias de acabar, porque aí vão se manifestar os que são verdadeiros, os que estão dispostos a morrer pela causa. E aí vai intensificar a busca, vai intensificar aqueles que são fiéis, vão se santificar mais ainda, vão buscar mais ainda, porque só conseguiremos vencer a perseguição se estivermos cheios do Espírito Santo, se estivermos totalmente voltados para Deus, totalmente desapegados às coisas materiais, totalmente desapegado aos prazeres deste mundo. Se a gente tiver com uma pontinha da nossa mente nesse mundo, a gente não vai querer ser perseguido. E a gente pode até abrir mão da nossa fé. E aí a consequência será grave, será drástica. Por quê? Porque aí nós vamos abandonar Cristo para poder ser amigo do mundo. E a Bíblia é muito enfática ao dizer que aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então, meus queridos, interessante que Paulo encabeçou essa perseguição nesse período, e Paulo se converteu, mas a perseguição não terminou com a conversão de Paulo. Poderia todos dizer assim, agora Paulo se converteu, vai ser a mil maravilha. E não foi. Pelo contrário, a perseguição se intensificou, a coisa ficou difícil. Nossos irmãos primitivos tiveram que derramar sangue para que a mensagem do evangelho chegasse até nós. Por quê? Porque a perseguição ela não está baseada num indivíduo. A perseguição ela faz parte de um sistema. Então, por mais que as peças sejam removidas do tabuleiro, como Paulo saiu do tabuleiro, do lado negro do tabuleiro, do lado do perseguidor, e passou para o lado dos perseguidos, mas o sistema perseguidor não cessou. Não cessou com Anás, não cessou com Caifás, não cessaram com os sacerdotes que vieram na sequência. O sistema perseguidor continuou derramando o sangue dos nossos irmãos. Para você que quer se aprofundar nas Escrituras, leia a carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus. É um livro que os nossos irmãos estão no limite de abandonar a fé por conta da perseguição. Eles não estão suportando mais, a tal ponto que o autor chega a dizer assim, nós precisamos combater até o sangue, porque o que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos perseverar, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que lutam até o fim. Esse foi o retrato da igreja primitiva, e mesmo com a conversão de Paulo, a perseguição não cessou. E depois nós vemos todos os apóstolos sendo martirizados, com exceção de João, que foi o único que morreu de morte natural, segundo a tradição e a história. Inclusive, não foi por falta de tentativa, que ele foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, não morreu, e por conta disso o imperador Domiciano colocou, Pai do Senhor, irmão Fernando, Deus abençoe, bem-vindo. O imperador Domiciano o exilou na ilha de Patmos e a partir daí ele escreveu o livro de Apocalipse. Então nós temos que nos preparar, porque o Estado já treinou, ele já entrou dentro da igreja.
Ele já deu ordens como deve ser servida a Santa Ceia, já determinou distanciamento social dentro da comunidade cristã, já determinou fecha, já determinou abre. Então é questão de tempo para esse sistema perseguidor intensificar. E muito cuidado também, meus irmãos, com vocês que mantêm laços com a política. A política é muito perigosa, porque os políticos servem a esse sistema. E hoje ele é seu amigo porque ele vai precisar do teu voto. Amanhã ele estará do lado perseguidor, se você não se enquadrar na vontade do sistema. Então é interessante nós abrirmos os nossos olhos, intensificarmos as nossas orações pelo que está acontecendo no mundo. E isso já é o sinal que Jesus Cristo está voltando. Não há mais como perder tempo, não há mais como ficar distraído. É hora de despertamento, é hora de acordar, é hora de buscar, é hora de usar o nosso tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, para unir pessoas. Até minha esposa disse uma frase importante que eu guardei e eu quero aqui compartilhar com vocês. Fazer amizade com pessoas que não buscam a Deus é perda de tempo. É perda de tempo. Nós precisamos nos cercarmos de pessoas que estejam sedentas em buscar a Deus. Pessoas que estejam sedentas em se preparar. Porque o mundo já fala em caos, já fala em controle social, já fala em controlar passo a passo dos cidadãos. Isso já é um sinal. Mateus capítulo 24 nunca esteve tão claro nas nossas mentes, quando disse assim: sereis odiados por causa do meu nome. A figueira já floresceu, que é Israel. Controle de entrada e de saída, ou seja, ninguém pode ser irmã da Alcina, Deus abençoe. No final, vocês que ficarem aí até o fim da live, eu convido vocês para nós orarmos juntos. Deixa aí os pedidos de oração, deixa aí os nomes, que eu quero orar junto com vocês, aproveitar essa sexta-feira à noite, para nós meditarmos na palavra de Deus. E aí eu trouxe um pouquinho aqui uma reflexão sobre o debate envolvendo Saulo e Estevão e a perseguição contra a igreja de Cristo. Então o Estado já entrou dentro da igreja e está tudo pronto para o controle, para que o Estado determine. E é capaz de nós não podemos nos apegarmos a CNPJ, a placa, porque a placa é fácil de ser controlada pelo Estado. E aí, caso o Estado resolva cancelar o CNPJ, nós precisaremos voltar aos primórdios e reuniões nas casas, dos cultos familiares, mas nós não deixaremos de ser igreja, mas precisamos estar juntos, buscando, unidos. E essa perseguição ela vai aumentar, ela vai vir de forma gradativa. E você observa, por exemplo, o que vai acontecer? Já está havendo uma preparação. Já está havendo uma preparação. Hoje o mundo é globalizado. Hoje já os países compartilham informações do cidadão e aí a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Agora, o que nós temos esperança é que à medida que as dores de parto vão aumentando, à medida que a perseguição vai aumentando, nós entendemos que Jesus Cristo está às portas, que o nosso Senhor vem para buscar a sua igreja. Nós precisamos cada vez mais alimentar essa esperança. Não ter medo da morte. Muitos cristãos ficaram com medo da morte, com medo de o vírus levar. Meu irmão, para nós viver é Cristo e morrer é ganho. Nós não temos medo da morte, por quê? Porque nós sabemos o que nos espera do lado de lá. O que nos espera do lado de lá, pastor? Leia lá a parábola do rico e Lázaro. O rico foi para o tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão. E ali no seio de Abraão ele não poderia mais ser alcançado pelo pecado. Ele estava guardado para o momento da ressurreição. Então, vamos abrir os nossos olhos, porque a lista é grande. São autoridades, são intelectuais, são jornalistas, artistas, exigindo que os cristãos não possam expressar os seus valores, exigindo que os cristãos fiquem clausurados, não defendam suas pautas. Aí começam a nos taxar de intolerantes, de discurso de ódio, isso, daquilo outro, mas é hora do fortalecimento,
É a hora de nós estarmos como Estevão, de ir para fora, de falar, de batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Eu parece que na minha mente eu já começo a visualizar igreja sendo invadida por policiais, pastores sendo presos por causa da palavra, mas não se envergonhem, porque quando chegar esse momento, a gente não vai ser preso porque somos criminosos. Como disse Pedro, vamos nos regozijar e nos alegrarmos, porque se nós somos perseguidos por causa da palavra, nós somos bem-aventurados. Nós não somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa de política, não. Por causa de defender político de estimação. Nós seremos bem-aventurados se formos perseguidos por causa do Evangelho. E olha o que eu tenho um texto aqui também que eu quero compartilhar com vocês. Está em Atos capítulo 4, versículo 18, que esse é o momento que nós vamos chegar. Atos capítulo 4, versículo 18 e 20 diz assim, ó: e chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Sabe o que é isso aqui? É a ordem da autoridade, dizendo assim para os discípulos: não falem mais do nome de Jesus, não preguem, não ensinem, não evangelizem, esqueçam esse Jesus. E vai ser essa ordem que vai partir do Estado contra nós. Pare de pregar isso, pare de pregar sobre a Bíblia, pare de pregar sobre esse Jesus, pare com esse discurso intolerante. Aí vem a resposta de Pedro, que tem que ser a nossa resposta. Versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus? E o versículo 20 ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, Pedro estava dizendo muito claro: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor servir a Cristo. E vai ter a hora que a espada pode estar apontada para o nosso peito. E aí vai ser o momento em que os fiéis se manifestarão. Amém, queridos? Eu quero finalizar esse momento de reflexão bíblica. Quero aqui dar uma saudação aqui para o pastor Dimas Crispim, irmã Dalcina, irmão Fernando, irmão Renato. Ô, querido, Deus te abençoe, meu amado. Minha sogra, dona Nísia, também está aqui na nossa live. Irmão Sérgio Realista. Deus abençoe todos vocês. Está aqui também nossa irmã Marilene, lá do setor 5. Deus abençoe, irmã Marilene. A paz do Senhor. Então coloca aí o seu pedido de oração. Vamos orar juntos. Entrou aqui também a irmã Priscila. Que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente. É muito bom a gente refletir na palavra de Deus, aprender e crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe, irmão Anderson Lima, que chegou aqui para compartilhar conosco. Então é isso. Depois a gente vai programar para abrir novas lives de reflexões bíblicas, estudos bíblicos. Para vocês que quiserem também, pode nos adicionar lá no Instagram, @JeffersonBritoADV. E a gente também está com o nosso canal no YouTube, Jefferson Brito, canal de reflexões bíblicas. E eu vou colocar esse estudo aqui, é só um estudo mais curtinho, para não alongar muito, mas no YouTube eu vou subir essa live, e aí depois vocês que quiserem acompanhar os textos com mais calma, pode acompanhar nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos lá, coloque aí o seu nome, nós vamos orar juntos agora. Eu sei que muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão doentes, um surto de gripe muito grande, o vírus aí atingindo suas mutações. E aí eu não sei quantas letras do alfabeto grego eles vão utilizar para poder classificar. Sei que nós já passamos pelo Delta, já passamos pelo Ômicron, e aí vamos ver quantas letras do alfabeto grego estará. Mas eu quero orar por você que está com parente doente. Eu creio que Deus pode visitá-lo nesse momento e fazer uma grande obra. Amém? Vamos orar? Aqui eu orar pelo Renato, pelo Anderson, irmã Priscila Santana, Dimas, pastor Dimas, irmão Neemias, a Bruna Belante, Sérgio Realista,
Tá bom, irmão Sérgio? Vamos orar por você, irmão Dalcina, irmão Fernando. Deixa eu ver aqui o nome de cada um de vocês para não esquecer. Irmão Neemias. Deus abençoe, irmão Neemias. Sérgio. Fernando. Aqui, ó. Fernando Vila. Fernando Vila Nova. Amém, meu querido. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui com os teus filhos. Ó Pai, eu quero orar pela vida de cada um desses irmãos que entraram aqui nesse momento de reflexão bíblica, que o Senhor possa confortar a cada coração, possa visitar. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados espiritualmente, estão entristecidos, abatidos, moídos, Senhor. Tantas lutas, tantas perseguições, tanto desemprego, tanta crise para todos os lados, mas que esse meu irmão possa se apegar a Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a peste, nem a espada. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Que nessa noite o teu filho e a tua filha, Senhor, possa sentir o teu amor, possa se sentir abraçado, confortado, consolado. Fala a cada coração, Senhor. Oh, Pai, visita aqueles que estão nos hospitais, visita, Senhor, aqueles que estão internados, entubados, Senhor, põe as tuas mãos de poder, Pai. A última palavra não é do médico, a última palavra é tua. Restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Senhor, aqueles que foram contaminados pelo surto dessa gripe, que seja repreendido toda praga, toda peste, em nome de Jesus Cristo. Guarda o teu povo, Senhor, da saúde. A tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si nossas enfermidades. Abençoa as famílias, Senhor. Quebra todo laço de divórcio, todo laço de desunião. Contenda, Senhor, pessoas que vivem casamentos infelizes, pessoas que vivem traições, em contendas. Meu Deus, quebra todo laço do diabo. Restaura as famílias, Senhor. Restaura os casamentos. Restaura o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Reconcilia as famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita aquela pessoa que está viciada nas drogas, caído, na sarjeta. Ó, Senhor, o teu filho hoje coloca o nome dele para interceder. Visita, Senhor. Visita aqueles que estão encarcerados, que erraram e estão sendo punidos, Senhor, pelo sistema penal, sim, Pai. Mas enquanto a vida há esperança, o Senhor pode salvar e transformar aquelas vidas que estão encarceradas, Senhor. Visita, Pai, os asilos, visita os manicômios, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os pastores, os líderes dessa nação, que têm a responsabilidade de guiar o teu povo, Senhor, como homens ungidos, não aproveitadores e devoradores do rebanho, mas homens, Pai, que estejam prontos a sacrificar as suas almas a favor do reino de Deus. Pai, limpa, separa o joio do trigo. Essa tarefa não é nossa, Senhor, porque se nós somos arrancar o joio, nós podemos machucar o trigo, mas o Senhor, Pai, está fazendo uma grande ceifa nessa hora. Muitas coisas estão sendo reveladas, muitos escândalos estão vindo à tona, Senhor, e é mistério que isso aconteça, o próprio Jesus nos falou. Pai, mas o Senhor está separando os fiéis da terra, o Senhor está separando aqueles, Senhor, que vão te servir fielmente, em nome de Jesus, Pai. Eu sinto a tua presença na minha casa essa noite, no meu lar, aqui, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Receba a paz, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém quer deixar alguma palavra especial? Pode deixar aí. E nós vamos ler para todos que estão participando. Prazer em te rever, viu, Renato? Deus abençoe. Saudade de você, meu amigo. Meu filho na fé. O Renato é meu filho na fé. Gerado ali nas madrugadas de oração. Que Deus te abençoe grandiosamente. Então é isso, meus irmãos. É isso que eu tenho para vos dizer. Se preparem para o que está por vir. Não fiquem apavorados. Não fiquem temerosos, não tenham medo. Lembra o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e no seu versículo de número 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Olha que palavra maravilhosa. E aqui é muito sério, hein? Essa palavra sobre medo, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento
com a dessa da minha justiça. Então não fique com medo. Você vai ligar a televisão, vai ver os jornais colocando medo nas pessoas, gerando uma sensação de terror. A televisão hoje é uma máquina de destruição de espíritos. Então pessoas ficam deprimidas, querem se matar. A gente está ouvindo de muitos suicídios, pessoas que estão se matando, se destruindo, porque estão apavoradas pelo que estão ouvindo. E nós que estamos na fé, não precisamos ter medo. A gente precisa confiar em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tenha medo. E preencha a sua mente com as coisas de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com louvores. Não se deixe atemorizar, não se deixe apavorar, por mais que a crise esteja batendo a sua porta, descanse o teu coração, porque você serve a um Deus que é poderoso, que na hora certa vai chegar com a providência e não vai deixar que você seja envergonhado. Então não tenha medo, não caia nessa máquina de destruição de espíritos. Aproveite o tempo vago para ler quando você não estiver trabalhando. Quando estiver livre, fique com a sua família, acompanhe os seus filhos, não abandone os seus filhos. Não deixe os seus filhos jogados, pendurados no celular o tempo inteiro, assistindo coisas muitas vezes que acabam destruindo a mente deles. Leia com eles, ore com eles, leve eles para a igreja, para aprender na escola bíblica. Cuide da formação dos seus filhos, porque se você não cuidar, pode ter certeza que o mundo vai abraçar. E quando o mundo abraça, infelizmente, o resultado não é muito bom. Então vamos cuidar da nossa família, vamos preservar o nosso casamento, vamos afastar as bactérias que destroem os casamentos, pequenas coisas que podem ser evitadas, que podem ser afastadas, mas que essa pequena coisa muitas vezes se torna algo grande e resulta numa situação extrema, que é a destruição da família através do divórcio. Então, não vamos ter medo, vamos permanecer firmes na fé. Uma saudação especial aos pastores, aos líderes. Eu tenho orado muito pelas lideranças das igrejas, porque, de fato, a perseguição é grande, o fardo é pesadíssimo. Observe que antigamente você tinha uma gama de pessoas que queriam liderar igrejas e hoje não é tão fácil achar, porque o fardo é pesado, de fato mesmo. Inclusive Paulo chega a usar a expressão assim eu vou para a igreja de Corinto, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E isso é a vida do líder, é se gastar pelas almas, se deixar gastar pelas almas. Mas muitas vezes os líderes precisam de um abraço, precisam de uma palavra de companheirismo, de irmandade. O líder precisa do nosso apoio, porque se o líder está bem, a igreja está bem. Se o líder caminha bem, a igreja vai caminhar bem. Mas muitas vezes a igreja trata o líder como um super-homem. Acha que ele é forte o suficiente para aguentar as provações. Deus abençoe, pastor Vani Clébio. Entrou o Zé. Oi, Zé. Deus abençoe. Boa noite para você, meu querido. Bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. Então, os líderes precisam do nosso apoio, da nossa oração, da nossa intercessão. Por quê? Porque o ministério, se você não trouxer nenhum problema para o pastor, o pastor não tiver nenhum problema para resolver relacionado a membros, o fardo já é pesado. Administrar a obra já é um fardo pesado. Imagine se trouxer problemas. Então, assim, o ministério já é um desafio por si só. Então, nós precisamos muito orar pelos líderes. Quando Pedro estava preso, a igreja primitiva, diz a Bíblia, estava em incessante oração por ele. Eles já haviam perdido um líder, que foi Tiago. Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes. E Pedro estava na iminência de ser morto. Mas a igreja perseverou e Deus o libertou da prisão. Então, uma oração e uma menção especial aos líderes, aos pastores, evangelistas, presbíteros, anciãos, apóstolos, bispos e todos aqueles que estão em posição de liderança. Muito cuidado também nesse ano de 2022 com a política. Infelizmente, meus queridos irmãos, a política entrou dentro das nossas igrejas. É uma coisa
que agora não vai ser tão fácil remediar. Mas eu aconselho, cuidado, não faça nenhum tipo de aliança, porque a aliança que você faz com esse pessoal, lá na frente vai ser cobrada. Então tome cuidado, cuidado ao ceder o altar, o púlpito é lugar onde sai a palavra de Deus para o povo. Então tome cuidado. Ninguém está mandando maltratar político, tá? Ore por ele, peça para Deus ter misericórdia, mas vamos tomar cuidado para liberar os nossos altares para estes homens, porque muitos deles estão lá no satanismo, está lá na sociedade secreta, e depois vem, durante aqueles dias, aqueles 45 dias de eleição, eles passam a ser os homens mais santos do mundo, querendo comprar a igreja, e a noiva do Cordeiro não está à venda. Palavra do nosso pastor presidente, pastor Wagner Cupian. A noiva do Cordeiro não está à venda. Então, sai para lá, inferno, em nome de Jesus. Então, muito cuidado com isso. Cuidado aí para ficar nos debates insanos, porque a sua defesa é pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo político A, pelo político B, C. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. A nossa batalha é pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo político A, B ou C. Então, atenção aí nesse quesito, porque esse ano 2022 é um ano que promete ser um ano muito pesado nessa questão política, e o país vai sentir as consequências de tudo isso. Vai ser o irmão Francisco dos Santos, Deus abençoe. Tá bom, meus queridos? Então, por hoje é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma honra. E nós voltamos para trazer mais reflexões bíblicas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um ótimo final de semana. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.